Que a doce e tão maravilhosa paz de Jesus Cristo cada vez possa ser mais e mais abundante sobre a sua vida. Hoje estou aqui com a Bíblia aberta, em um dos textos assim mais gloriosos da Bíblia. Eu não posso falar que um seja mais glorioso que o outro, ou um tenha mais poder do que o outro, mas existem alguns que tocam nossas necessidades assim no dia a dia. E temos uma situação muito delicada na nossa história, e todos têm, exatamente uma questão chamada culpa. Não existe nada que mais possa incomodar o homem do que a culpa. A culpa não era o projeto primeiro de Deus para a história do homem. A culpa veio lá no Jardim do Éden, quando o homem quebrou sua relação com Deus, quando o homem o desobedeceu, logo a culpa entrou. E a culpa separa o homem de Deus. E a culpa é usada também por Deus para levar o homem a buscá-lo novamente. Sabe, uma pessoa culpada, você olha no semblante dela, você percebe assim, não, aquele semblante de alegria. A não ser que a pessoa seja um cínico, ou seja, que diante de uma situação horrorosa que ele praticou, ele está ali rindo, zombando. Isso é um cínico. Mas a pessoa que tem algo, tem brio na vida, a culpa parece que está ali no rosto dela. E o que fazer com a culpa? Quando você lê Romanos capítulo 8, o verso de número 33, Romanos 8, 33 diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quando diz aqui o texto, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Essa palavra Satanás, a tradução literal desse nome Satanás é acusador. Satanás é o acusador. Ou seja, ele acusa, ele acusa, ele acusa, ele acusa. Ele leva as pessoas a praticar o pecado e depois fica acusando. Acusa de tal forma que muitas vezes a pessoa não suporta tanta acusação e se mata. Muitas vezes quando a pessoa se mata, ele não quer morrer. Ele quer ficar livre da acusação por causa do remorso, por causa da culpa. E muitas vezes a culpa, o peso dela é tão grande, mas tão grande, porque vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, e a pessoa vive esmagada pela culpa. E muitas vezes, para livrar da culpa, ele busca uma fuga. E muitas vezes hoje, ele vai para a bebida. Ele bebe, bebe, bebe. E enquanto ele está ali, naquele topor da bebida, ele desfruta de uma paz, ele desfruta assim de um alívio, mas depois que passa, vem a ressaca, aquela coisa horrível, e depois volta a culpa novamente. Ele vai para as drogas, vai para a cocaína, vai para o crack, vai para a maconha. Então, enquanto ele está sob o efeito da droga, ele não está ali sob a culpa, mas quando acaba o efeito, está ali novamente a culpa corroendo. Sabe, não adianta viver assim, simplesmente buscando um alívio superficial e artificial para a culpa. A culpa só tem uma solução, uma única solução. Ali na cruz, quando Jesus Cristo morre, Jesus estava assumindo toda a culpa da humanidade. Toda a culpa, toda culpa, toda culpa estava vindo sobre ele. Toda. Desde Adão até o último ser vivente. Todo veio sobre ele, todo. Ali na cruz, Jesus pagou para que nós pudéssemos ser livres da culpa. Jesus sofreu a nossa culpa para nos justificar, para nos perdoar. O perdão traz o alívio da culpa. Por isso que Paulo diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Aqueles que escolheram ser eleitos dele. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, mas eu tenho que escolher ser escolhido por ele. Eu preciso escolher ser escolhido. Eu preciso dizer: Senhor, Jesus,
eu tomo posse da salvação, eu me entrego a Ti, eu me entrego ao Senhor, entra na minha vida, eu te recebo. Ou seja, quando a pessoa se converte, a primeira coisa que acaba da vida dela, sabe o que é? A culpa. No momento quando ela diz, Jesus entra na minha vida, a culpa desaparece. O filho pródigo, quando volta para a casa do pai, durante toda a caminhada, maculado pela culpa, ele vinha remoendo até o que ia dizer para o pai, falando assim, pai, pequei contra o céu diante de ti, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ou seja, havia tanta culpa nele, tanta culpa, tanta culpa. Ele dizia, eu não sou digno de nada. Mas o pai o que fez? Você conhece a história? O pai o abraça, o pai o beija, o pai troca as roupas dele, coloca a sandália nos seus pés, um anel no seu dedo. Sabe, o pai perdoa. E quando há o perdão, a culpa desaparece. A culpa desaparece por causa do perdão. Assim também, nós somos perdoados em Jesus. Por isso a palavra diz, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Ele não é justificado por ele mesmo. Justificar, vem também a palavra justificação. Justificação é um ato declaratório de Deus. É Deus fazendo um ato declaratório. Deus declara que aquela pessoa ali, maculada pela culpa, atormentada pela culpa, sendo destruída pela culpa, no momento quando ela se entrega a Jesus, no momento quando ela converte, Deus a declara justa. E Deus a vê, a partir daquele momento, como se ela não tivesse cometido um único pecado. E concede para ela a graça, a autoridade, o poder de poder comparecer diante dele, sem nenhum complexo agora de culpa ou de inferioridade. Por causa de quê? Por causa da graça. A graça é isso. É o que eu preciso, mas eu não mereço. Por isso diz, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus que os justifica. Sabe, não adianta mesmo você tentar apaziguar a culpa na sua vida. Você precisa ter a solução para ela. E a única solução vem através da entrega a Jesus. O único alívio para a culpa é o perdão. Quando você vem para Jesus, o seu passado é zerado. Se você tem problemas diante da lei do país, você vai para a cadeia cumprir sua condenação. Mas aos olhos de Deus, você vive como um santo, como um perdoado por Ele, inculpável. Ou seja, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Você que escolheu, Satanás pode querer remoer o seu passado, querer trazer coisas lá de trás para trazer mais culpa sobre você, mas simplesmente você vai dizer assim, o meu passado, o sangue de Jesus já pagou. A culpa hoje foi transformada na minha vida em alívio. Eu não vou viver mais atormentado pela culpa. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Isso não é maravilhoso? É lindo, glorioso. Podemos viver assim. E Deus deseja que a gente viva assim. Corra para os braços dele. Você não vai encontrar Deus simplesmente nos templos, nas catedrais. Você encontra Deus aí. Deus está aí, onde você está. E aí mesmo você pode falar, Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Jesus, vem morar em mim. E Ele vai entrar. Nunca mais Ele vai sair. O que vai sair da sua vida é a culpa, de uma vez para sempre. E quando o inimigo quiser cavucar e novamente trazer coisas do seu passado dizendo, você é devedor, você é culpado, você vai mostrar pelo sangue de Jesus
Eu sou o que sou, perdoado por Ele, restaurado por Ele. Eu sou um filho amado e querido dEle. Nosso telefone 3429-9550 fica ao seu dispor todos os dias e o dia todo. Exatamente para que você tenha oportunidade de conversar conosco. Ligue para nós. Queremos ouvir você, orar com você, abençoar a sua vida. Queremos sim que você experimente o melhor de Deus. Não adianta você continuar do modo como você está. Você não precisa se identificar ao ligar. Ligue 3429-9550. E amanhã, se o Senhor permitir, eu quero voltar nesse mesmo horário com o único propósito de continuar profetizando vida para a sua vida. Até lá, no bom e precioso nome de Jesus. Amém.